Para o nosso encontro de 30 minutos com a literatura jurídica. No programa de hoje você vai conhecer o Sebo Café Praça. Ele fica em Vitória e guarda cerca de 40 mil obras. O dono, Sandro Praça, é um apaixonado por livros e também guarda obras raras, como as cartas jesuíticas do padre José de Anchieta. No encontro com o autor, você acompanha uma conversa com o juiz Rosmar Rodrigues Alencar. Ele acaba de publicar o livro Efeito Vinculante e Concretização do Direito. E no Ex Libris você vai conhecer as obras preferidas do professor universitário Rossini Correia. Só em uma de suas casas e biblioteca, ele guarda cerca de 40 mil livros. Fique com a gente porque o Iluminuras já está começando. Hoje você vai fazer um passeio pelo Sebo Café Praça. Ele fica em Vitória e o proprietário, Sandro Praça, é um apaixonado pela literatura. Ele guarda também obras raras, como as cartas jesuíticas do padre José de Anchieta. Veja só. Meu nome é Sandro Praça. Eu sou proprietário do Sebo e Café Praça, o segundo sebo da cidade de Vitória. O primeiro foi aberto pela minha mãe. Eu estou aqui desde 2000. Tenho cerca de 40 e poucos mil livros na loja. Venha comigo. Aqui nessa estante fica a literatura clássica. Nem sempre é um clássico, mas todos os prêmios Nobel de literatura ficam nessa estante aqui. E a literatura estrangeira que nós consideramos que não é clássica é aquela mais contemporânea. Embora, por exemplo, um José Saramago ele fica aqui em clássico, porque ele já é prêmio Nobel de literatura, né? Do outro lado aqui, nós temos política, ciências políticas. E essa estante inteira aqui de filosofia, que é uma das áreas mais famosas daqui. Nessa estante aqui, é a estante de livros raros, né? Aqui, ó, cartas jesuíticas, informações, fragmentos históricos e sermões do padre José de Anchieta. Esta obra provavelmente é a mais conservada do mundo. Não existe em outro lugar um estado de conservação igual a essa obra. O IFAM tentou comprá-la já, mas não deu certo. E ela é um documento importante da nossa história. São 3 volumes. Eu realmente me orgulho de ter essa obra aqui. Agora eu vou mostrar para vocês as cartas do Padre Antônio Vieira. É uma coleção que só foram feitas 200 exemplares na edição. Eu creio que talvez seja a coleção mais bem conservada entre Brasil e Portugal. Só foi produzido 200 livros esse. Agora nós vamos dar uma olhadinha nos livros de direito também, que nós temos alguns livros que são bem queridos, bem especiais. Aqui nós temos a coleção de Código Civil brasileiro interpretado do Carvalho Santos, em 35 volumes. Agora nós temos aqui também uma obra muito interessante do Miguel Reale, que é a Filosofia do Direito. Miguel Reale dispensa apresentações, né? Um livro muito importante. Esse é o Sebo Café Praça, Vitória, Espírito Santo, e quero convidar qualquer um que esteja em Vitória ou que venha a Vitória. Dê uma passadinha aqui, venha tomar um cafezinho e venha conversar um pouco com a gente sobre história, literatura, direito. Aqui é um local aberto, democrático, a todas as pessoas. Hoje no encontro com o autor eu vou conversar com o juiz federal Rosmar Rodrigues Alencar. Ele acaba de publicar o livro Efeito Vinculante e Concretização do Direito. Olá, Rosmar, obrigada pela sua presença. Obrigado, TV Justiça, obrigado, Carolina.
Para mim é um prazer estar aqui. Obrigada. Rosmar, efeito vinculante. Você já começa a obra falando sobre os antecedentes históricos. Como é que surgiu o efeito vinculante e como é que ele foi introduzido no Brasil? Bom, eu vejo que a gente tem que distinguir, primeiro, o efeito vinculante enquanto algo enunciado da súmula vinculante, enquanto parte de uma cultura, seja ela a cultura legislativa, seja mesmo a cultura jurisprudencial a partir de enunciados que não são vinculantes, mas são aplicados a partir de um costume judicial. Né? Então, dentro desse paradigma, nós poderíamos dizer que existe o efeito vinculante que veio da common law, especialmente a partir dos enunciados vinculantes, de súmulas vinculantes, e esse sistema da common law se contrapõe ao outro que é afiliado, que o Brasil é afiliado, que é o sistema continental. O sistema continental ele tem uma aplicação de direito baseada em legislações, em enunciados emanados do Congresso Nacional, enquanto o outro parte de uma sedimentação do direito a partir de enunciados judiciais, de decisões judiciais que vão formando o direito do determinado país filiado à common law. Nesses dois prismas é que nós temos, de um lado, o sistema continental, Brasil afiliado, e de outro, o sistema comum, que pode ser exemplificado com a Inglaterra e com os Estados Unidos. Agora, a introdução do efeito vinculante, por meio de uma emenda constitucional, teve o objetivo também de diminuir ou até de acabar a crise no judiciário por causa do elevado número de processos. Você acredita que essa missão, que essa intenção foi cumprida ou não? Eu vejo que essa forma de solucionar o problema da massificação dos litígios, do número de litígios, ela é uma solução mais paliativa. Né? Ela pode ter uma redução de processos enquanto decidibilidade do processo, mas não de resolução dos conflitos de maneira efetiva. Pode haver uma resposta inicial, mas que se não for solucionada a causa do problema, pode ter, digamos, um efeito retardado na capacidade de resolver as questões. Porque a partir do momento em que nós começamos a resolver padronizadamente as decisões, os litígios judiciais, nós corremos o risco de apenas adiar a resolução efetiva dos conflitos. Na sua opinião, quais são os outros efeitos negativos que essa padronização pode causar? Bom, além da falta de compreensão a respeito das causas do problema, ou seja, da falta de atenção para a adequada resolução de um problema que surge, nós temos a questão da dimensão continental brasileira e a questão da desigualdade regional acentuada. Eu quero dizer que, com a aplicação padronizada, nós esquecemos que não satisfaz, muitas das vezes, o que é aqui aplicado de forma em um determinado sentido e o que é aplicado em outro contexto, em outro sentido. Especialmente com a falta de compreensão da singularidade dos casos e com a individualidade, ou seja, com as peculiaridades, com os detalhes de cada uma das nuances de um determinado caso concreto. Eu também gostaria de conversar sobre as mudanças no ensino jurídico para que a justiça social realmente seja promovida, mas a gente pode conversar sobre isso no próximo bloco? Podemos, claro. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já.